Olá, companheiros de estudo, que bom estarmos juntos mais uma vez para tratarmos daquilo que fala o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e que nos insere na verdadeira paginação da vida para que possamos entendê-la, para que possamos praticá-la da melhor forma e para que todos nós tenhamos a exata noção daquilo que nos compete realizar. Conceitos simples, conceitos básicos, mas que para nós ainda são conceitos que merecem muito exercício, muita disciplina, muita aplicação, justamente para tratarmos do nosso progresso, da nossa evolução moral, para a nossa condição de melhora espiritual e também para que possamos entender de uma forma tranquila a melhor forma de relacionamento entre nós, espíritos encarnados nesse planeta, nesse momento e na condição que nós estamos. Muito temos que aprender, muito temos que estudar. E é por conta disso que estamos indo passo a passo, por conta disso que esse orientador maior, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos socorrer e vem nos sustentar na medida das nossas necessidades. Nós estamos tratando do capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, e hoje é o último item, o item 10, que é exatamente a orientação do plano espiritual, lá nas instruções dos Espíritos, que fala assim: fora da caridade não há salvação. Vamos entender primeiro aquilo que é caridade no seu conceito maior. E aí nós vamos nos socorrer lá do Livro dos Espíritos, na pergunta 886, que trata da caridade e amor ao próximo. E Kardec pergunta aos Espíritos o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como entendia Jesus? E a resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Aparentemente é fácil, né? Porque nem é extenso o texto e nem a resposta envolve algumas mediações que seriam de difícil entendimento. A dificuldade para nós, no momento em que nós nos encontramos, está justamente no exercício de tudo isso. O entendimento naquilo que está transcrito, aparentemente não tem grandes proporções, não tem grande complexidade, mas sim a prática de tudo isso. Vejam só: benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Eu vou aqui no capítulo 15, esse mesmo que nós estamos tratando, e eu separei alguns trechos aqui que são trechos anteriores ao nosso estudo do item 10, mas que está no mesmo capítulo 15 e que diz assim: olha uma outra definição aqui da caridade. É um pouco mais esmiuçada do que traz o Livro dos Espíritos. E é assim: a caridade é paciente, é terna, é beneficente. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria, nem se irrita com nada. Não faz demais suposições, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Falou em sofrimento pra gente, já deu aí uma esfriada nos nossos ânimos, né? Porque na grande maioria das vezes a gente quer passar por esse processo de aprendizado, de compreensão,
sem que seja necessário, não esforço, eu não diria nem esforço, mas eu diria sem o sofrimento. Quando fala em sofrimento, já nos afasta um pouco de certas questões. Mas esses sofrimentos são sofrimentos muito íntimos, são aqueles que realmente valem a pena e valem a pena, inclusive, a nossa maior observação. Porque vejam só, não é um sofrimento de grande proporção, não é um sofrimento que causa grandes danos, não. Esse sofrimento que é tratado aqui é justamente aquele sofrimento que vem em nosso socorro. É aquele sofrimento que nos faz crescer, é aquele sofrimento que nos faz progredir. Porque, na verdade, quando eu falo em indulgência, quando eu falo em benevolência, eu estou tratando de mim, enfermo, que mereço cuidados, que mereço uma medicação própria e que mereço ficar bom daquilo que nesse momento me causa essa enfermidade. E é exatamente isso que o texto nos convida a realizar, e é desse sofrimento que nós estamos falando. Porque quando eu estou aplicando tudo isso, e isso é aplicado evidentemente nas nossas vidas de relação, eu estou não só operando a minha melhora, eu não só estou tratando do meu espírito, mas também estou tratando daquilo que ali na frente fará com que eu conquiste tantos resultados, fará com que eu seja merecedor de tantas observações que vêm me propiciar um bem-estar, que merece esse tipo de atenção da minha parte. Porque quando eu sou benevolente, aparentemente, a gente pensa assim, ou eu penso assim, o companheiro ali está entendendo que a minha paciência, está entendendo que o meu bom ânimo vai beneficiá-lo. Mas vejam só, quando o meu estado de humor não é alterado, quando as minhas emoções não são precipitadas e quando os meus batimentos, inclusive, não são alterados, e isso tratando de qualquer questão, isso tratando de qualquer tema, de qualquer assunto, quem é o grande beneficiado em se tratando de mantença de um controle absoluto para melhor tratar das questões? Não sou eu. A partir dali, eu terei aquilo que é necessário para que tudo seja resolvido ao contento. Ou quase tudo, né? Porque nem tudo depende exclusivamente de nós, daquilo que nós aplicamos, nem daquilo que teríamos vontade de que fosse realizado aí da melhor forma. Mas quando eu dou tratos a tudo isso que a benevolência, que a beneficência, que a paciência pode proporcionar, eu não estou tratando de mim. Então, mesmo na caridade, o melhor beneficiado ou o maior beneficiado sou eu mesmo. E é assim nas grandes questões ou nas maiores questões que trazem para a gente algum tipo de aflição. E quando a gente fala em caridade, não é diferente. E há algum tempo se acreditou que essa caridade ela era aprendida em templos religiosos, era ministrada, se assim podemos dizer, por alguns segmentos religiosos, e a gente acreditava assim, vocês já passaram por essa matéria. Fora da igreja ou fora dos templos religiosos não há salvação. E eu preciso estar conectado, eu preciso estar inserido em uma dessas comunidades religiosas para que eu tenha a salvação do meu espírito, do meu ser. E aí as pessoas, como hoje ainda acontece, se direcionavam ou se direcionam a templos religiosos, que são centros, que são igrejas, que são salões, enfim, aonde ali é praticada ou exercida algum tipo de religião. E se acreditou que aquele que estava fora
desses locais não seriam salvos. Com a evolução e o passar dos tempos, houve uma modificação nesse pensar. E aí chegou-se à conclusão de que nada adiantava estarmos nesses lugares se não praticávamos a verdade. E aí se direcionou o pensamento na seguinte direção: fora da verdade não há salvação. Mas que verdade é essa? Qual seria a verdade? Essa verdade é absoluta? Quando a gente fala em templos religiosos, segmentos religiosos, locais onde são estudadas, ministradas religiões, a gente está falando também de conceitos variados. Ou seja, eu leio determinada frase, leio determinado parágrafo em qualquer desses lugares, mas a interpretação disso não é igual em todos os lugares, não é igual em todos os segmentos religiosos. Então, a gente começou a entender que a verdade não é absoluta. A verdade, ela tem interpretações. É como se ela tivesse versões. A gente não pode falar em versão, porque o que é verdadeiro não tem versão. Mas essa verdade, ela não é absoluta. Porque dependendo do meu momento, dependendo da minha forma de olhar, e dependendo desse material que eu já sou portador, eu vou entender que isso que eu li tem esse direcionamento. Isso que eu li tem essa vertente. E a minha verdade, a partir daí, passa a ser diferente de uma outra verdade, embora o texto seja o mesmo, em outros lugares, em outros segmentos religiosos. E aí, como resolver essa questão? Porque, vejam bem, não é indo a determinado lugar, porque esses templos religiosos, eu já entendi que não é lá que eu vou obter aquilo que eu entendo que seria uma salvação, uma suposta salvação. Vou entender que a verdade, por não ser absoluta, cada um pode ter a sua, cada segmento pode ter uma vertente diferenciada, e aí, fora da verdade, não há salvação. Mas eu estou buscando a salvação. E aí, os espíritos, esses espíritos que nos acompanham, esses espíritos que já têm uma caminhada diferenciada da nossa, né? Espíritos que vêm nos orientar, eles chegam e falam: olha, você pode ter a religião que você quiser, você pode frequentar o espaço religioso que você bem entender, você pode ter a sua verdade, e essa verdade, sendo absoluta ou não, relativa ou não, não faz diferença, mas prestem atenção. O caminho da salvação é a caridade. E fora da caridade não há salvação. Significa dizer o seguinte: eu posso eleger qual segmento religioso eu bem entender, eu posso praticá-lo, eu posso ter a minha verdade, eu posso ser adepto dessa verdade, daquela verdade, desse segmento, dessa vertente, não importa. Mas eu sou caridoso. Eu faço exatamente aquilo que o Cristo nos orientou a realizar. Aí, o Evangelho vai mais além. Ele diz assim: olha, a caridade e humildade, este é o único caminho para a salvação. Caridade e humildade, este é o único caminho para a salvação. Vejam a importância da caridade. Eu não quero saber se esse companheiro que eu estou fazendo chegar ao auxílio, se esse companheiro é merecedor ou não, se esse companheiro pratica ou não essa ou aquela religião, inclusive se ele tem religião ou não. O que importa é aquilo que eu pratico em conformidade com as leis naturais, em conformidade com a lei do Cristo. Vejam só, a caridade é paciente,
eterna e beneficente. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria, nem se irrita com nada, não faz mais suposições, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. A gente parou, pensou, já falamos em beneficência, já falamos em paciência, já falamos em benevolência e temos que falar também no perdão. Estamos prontos para perdoar? Estamos prontos para sermos verdadeiramente caridosos? Estamos prontos para tornarmos os nossos corações leves e irmos ao encontro da doutrina do Cristo, tal qual como nos foi passada por esse companheiro, por esse irmão fraterno, esse médico de nossas almas? Porque ele dá aqui para gente tudo aquilo que é necessário. E o Evangelho traduz exatamente aquilo que o Cristo nos deixou. Sem fórmulas mágicas, mirabolantes, não. A gente não está falando de templos, não estamos falando de religiões, não estamos falando de segmentos, não. Nós estamos falando da caridade. Nós estamos falando daquilo que é necessário para o nosso progresso e daquilo que todos nós precisamos. Beneficência para com todos, benevolência para com todos, ainda que isso nos cause, em princípio, algum tipo de sofrimento, mas é aquele sofrimento que vai amenizar com certeza as nossas dores. Talvez não tão iminentemente, talvez nem tão atual assim, porque a gente precisa comprar a ideia, a gente precisa da prática disso tudo e a gente precisa verificar de fato o retorno daquilo que nós estamos praticando, retorno no bom sentido, tá, pessoal? Para que a gente entenda que é através das nossas práticas que isso também vai chegar a nós. E quem não quer ser bem tratado? Quem não quer alegria? Quem não quer paciência? Quem não quer tolerância? E é exatamente isso que temos que dar até chegarmos àquele ponto mais culminante, que é o perdão. Ainda não sabemos bem como fazê-lo, mas certamente, com todas essas orientações que vêm do plano espiritual, e quando for o momento necessário, o momento certo, nós vamos estar prontos e atentos para que tudo isso seja realizado. Bem, o nosso tempo já está prestes a terminar, e eu vou ler aqui para vocês, nesse livrinho aqui, ó, Baltazar, esse companheiro, esse trabalhador que não precisa de qualquer tipo de apresentação, que está lá na Reflexões, volume 1. E aí, essas mensagenzinhas que a gente já conhece desse companheiro, na mensagem de número 57, ele diz assim: é necessário que a sociedade se transforme, dizem todos. Mas como essa sociedade se transformará se nós mesmos fazemos concessões ao orgulho, à impertinência, ao desalento, à má vontade, à indolência, quando não ao desequilíbrio? O que devemos fazer é aprender, com Jesus, como agir no cotidiano, seguir sua orientação e não nos esquecermos jamais de que, na medida em que formos agindo no bem, a caridade será uma marca tão característica de nossas almas que estaremos sendo humildes porque somos do Cristo, porque compreendemos e agimos como Ele. É uma das muitas mensagens que o querido companheiro, esse trabalhador incansável Baltazar, traz para a gente. Que bom que podemos estudar hoje mais um pouquinho desse capítulo 15, o último item, fora da caridade não há salvação, e tomara que o estudo tenha sido proveitoso para nós, naquilo que se refere ao nosso progresso, ao nosso adiantamento e à nossa caminhada rumo à perfeição espiritual. Graças a Deus.